Pessoal, seguinte, 2 da tarde, a Bet365 hoje vai disponibilizar uma aumentada especial para o jogo do Fluminense contra o Mirassol. Essa aumentada ela costuma durar poucos minutos, mas no nosso grupo gratuito a gente é dos primeiros a soltar sempre e muita gente que está lá no nosso grupo consegue pegar. Então, se você tem interesse em pegar essa odd aumentada hoje do Fluminense, fica ligado no nosso grupo gratuito para você poder receber a notificação e não perder. Mais do que isso, lá no nosso grupo a gente tem diversas outras supercotações, inclusive tem uma hoje para o jogo do Palmeiras contra o Santos, para o Palmeiras marcar no 2 tempos. Eu analisei essa aumentada lá no meu Insta, tá? Hoje a gente vai ter vários jogos de Liga Europa, mas eu vou concentrar os palpites aqui do YouTube para os jogos do Brasileirão. Primeiro, porque são muitos jogos de Liga Europa e eu acabei me atrapalhando com os horários aqui e vai ficar muito em cima. E segundo, né, que as dicas para esses jogos vão estar lá no meu grupo gratuito também, beleza? Então, hoje, palpites Liga Europa no canal do Telegram e palpites do Brasileirão no vídeo de hoje. A gente vai ter tripla de artilheiros, palpites para todos os jogos, uma dica especial no mercado de cartões e o nosso bingo de odds altas também, tudo isso depois da vinheta. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quinta-feira. A gente começa hoje com o jogo do Fluminense contra o Mirassol. O Fluminense aqui na 7ª colocação, buscando vaga para Libertadores. O Mirassol na sua campanha incrível, brigando no momento até pelo título, tá? Imagina o Mirassol campeão da Série A. Realmente deve ficar entre Palmeiras e Flamengo, mas o que o Mirassol fez essa temporada é muito bom. O Fluminense vem de uma derrota aqui pro Ceará, uma derrota fora de casa. Os últimos jogos do Fluminense fora de casa não têm sido bons, inclusive ele perdeu os últimos 3 jogos. Porém, dentro de casa, o Fluminense venceu os últimos 5 e tá conseguindo jogar bem dentro do seu estádio. O Fluminense hoje tem reforços importantes, 3 jogadores que não atuaram diante do Ceará estão de volta, principal deles o zagueiro Thiago Silva, mas também o lateral direito Samuel Xavier, que tem participações em gols aí com o Zubeldia como treinador, e também o Lúcio Acosta, que vinha jogando muito bem. São então 3 adesões muito boas para esse time do Fluminense, tá? Do outro lado, a gente tem aqui a equipe do Mirassol, que vem para essa partida com a volta do Reinaldo. Ele é o líder da equipe em termos de assistências e também o artilheiro, né? Porque ele pega muitas vezes as bolas paradas e ele tem presença ofensiva muito boa. Outro que deve voltar a ser relacionado é o Lucas Ramon, lateral também muito interessante e produtivo, tá? O meio tem o Danielzinho Sertanejo, Guilherme Marques, à frente com Alisson, Chico da Costa e Negueba. O Mirassol, como eu falei para vocês, ele é um time muito bem montado. Fora de casa, ele não tem conseguido repetir as mesmas atuações, mas faz partidas muito dignas e está invicto a 5 jogos, tá? O Mirassol é um time muito difícil de ser batido. As cotações aqui, elas levam muito em conta o que o Fluminense fez nos últimos jogos em casa e o que o Mirassol fez nos últimos jogos fora, que é um favoritismo de vencedor do jogo, né? ML odd 2 praticamente para a equipe do Fluminense ou dupla chance para a equipe do Mirassol. Eu acho essa linha justa, pessoal. O Fluminense tem um ligeiro favoritismo dentro de casa também. O Mirassol deu umas tropeçadas fora contra Corinthians e Atlético. E o time do Fluminense que vai a campo hoje é muito forte, mas é sim um confronto equilibrado. O que eu mais gosto nesse jogo, pessoal, é o mercado de gols. Embora a defesa do Fluminense esteja muito sólida aqui dentro dos seus domínios, a gente tem um ataque que produz quase 2 gols contra um ataque do Mirassol que consegue buscar essas transições. Então o estilo de jogo do Mirassol encaixa contra o Fluminense. Melhor do que o menos 0,25 do Fluminense, até porque eu acho que o Mirassol pode muito bem conseguir um empate. É um cenário com gols aqui, o mais de 1,5 é o que mais me agrada. A gente tem também aqui a linha de escanteios, pessoal, que é uma linha interessante, ó, com o Fluminense conseguindo marcar quase 5 cantos e o Mirassol sofrendo muitos. Então, embora o Fluminense não seja aqui o time para escanteios, o Mirassol cede muitos e às vezes se o Mirassol sair na frente, pegar uma pressão de cantos do Flu, pode ser interessante, ok? No segundo jogo, a gente tem aqui o Ceará recebendo a equipe do Fortaleza. Ceará que vem aqui de uma boa vitória diante do Fluminense, cada vez mais firme, né, para poder se manter na Série A. Faltam poucos pontos, já tá 5 aqui à frente do Santos. Uma vitória hoje pode afundar o rival e colocar o time com 41 praticamente salvo aqui. E a expectativa é essa pela campanha que o Ceará fez mesmo em toda essa temporada, tá? Eu vou filtrar aqui as partidas do campeonato pra gente não ficar com viés de estatística de jogos que não são nem os titulares do Ceará que jogam. É importante, inclusive, você fazer esse filtro, tá? Outro ponto interessante é que essa foi a primeira vitória do Ceará nos últimos 5 jogos, então o Ceará ele também não vem tendo um desempenho absurdo assim, mas isso vai muito por conta da limitação mesmo em termos de elenco. Para o jogo de hoje, a única ausência é o Marlon, que vai cumprir suspensão, de resto o time não tem jogadores lesionados, então a gestão de elenco está interessante. O Vinha podendo surgir no meio campo hoje, com o Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul, ainda pode vir aí o Baia do meio, tem
Galeano fazendo ótimas atuações, esse time do Ceará, ele é bem montadinho, tá? Do outro lado a gente tem o Fortaleza, que tentou dar um respiro aqui no último jogo, o time conseguiu um empate diante do Santos e quase conseguiu a vitória, mas o time do Fortaleza é um time fraco, principalmente nos jogos fora de casa. Pro jogo de hoje, o time deve ter a volta aí do Matheus Pereira no meio-campo e é talvez a única mudança de um time que tem na frente aí o Bareiro, o Breno Lopes e o Herrera. Cara, eu acho esse time do Fortaleza muito mamado, fraco, e eu acho que é um time que tem muita dificuldade, principalmente do lado defensivo, tá? Nos jogos fora de casa aqui do Fortaleza, ó, são simplesmente 7 derrotas nos últimos 10 jogos, muitas delas sem fazer gols. No clássico aqui, pessoal, eu vou pegar o empate anula do Ceará. O Ceará perdeu aqui pro Juventude, perdeu pro Botafogo, mas mesmo nos jogos onde perde, ele consegue produzir, chuta bastante a gol, e eu acho que o favoritismo é justo aqui diante do Fortaleza. E o Ceará tem boas chances de marcar. Outra dica que eu vou deixar para vocês, pessoal, é pro Pedro Raul sofrer um cartão. Essa dica, ela é uma dica que eu acho interessante, porque o Pedro Raul, ele tá pendurado e o próximo jogo do Ceará é contra o Corinthians, que o Pedro Raul não pode jogar porque ele é emprestado pelo Corinthians. Então, essa questão contratual, o Pedro Raul já forçou um cartão assim contra o Fluminense e ele pode muito bem forçar outro aqui para poder pagar a suspensão num jogo que ele já não poderia jogar. Esse tipo de estratégia é bem interessante, ok? Para poder finalizar, pessoal, Palmeiras e Santos, jogo da rodada aqui, o clássico que pode deixar o Palmeiras aqui abrindo 3 pontos do Flamengo. Isso é muito importante, porque o Flamengo tropeçou ontem no empate diante do São Paulo. O Palmeiras, que vem de empate diante do Cruzeiro, pode abrir 3 pontos. E afundar cada vez mais o Santos, né? Que já não vence aqui as 5 partidas, com só 3 vitórias nos últimos 10, mas 1 vitória nos últimos 7 jogos. O Santos está realmente em apuros, porque a tabela do Santos nos últimos jogos ela é muito complicada. O time já está aqui na zona de rebaixamento, viu o Vitória vencer ontem e tem boas chances de perder o confronto de hoje, até porque o Palmeiras vai ter aqui quase que todos os seus principais jogadores, né? O Aníbal Moreno, é o que tomou o terceiro amarelo, é a principal baixa, e quem deve jogar é o Bruno Fux, colocado de volante aí, o homem da classificação, né, no jogo diante da LDU, a partida que eu tive presente, que foi muito legal. Paulinho e o Everton seguem como baixa, além do Lucas Evangelista, essas baixas são frequentes já no Palmeiras, que deve ter no ataque o Flaco Lopes, que é muito habilidoso, eu vi ele ao vivo, ele é muito habilidoso, e o Vitor Roque, pretendido aí por outros clubes, mas que não fez uma boa partida diante da LDU, mas que tem feito um bom campeonato. Já do lado do Santos, meus amigos, a gente tem um time aqui que nos últimos jogos fora tem tido muita dificuldade. No geral, todo o Santos tem tido muita dificuldade, porque é um time realmente bastante limitado, empata demais, e esse é o grande problema do Santos, cara, não é nem as derrotas, é a quantidade de empate, porque você empata e não sai do lugar. Você vê, se você empatar 5 vezes e perder um jogo, ou você ganhar 2 e perder 4, é melhor ganhar 2 e perder 4. Você faz 6 pontos contra 5. Então a invencibilidade com os empates ela é maior, mas os pontos, a vitória 3 pontos, ela muda demais. E o Santos empata muito, toma gol quase todo jogo, e isso fica realmente um problema. Para o jogo de hoje, o Vojvoda tem o retorno aqui do lateral esquerdo Souza, e deve ser a única mudança. O Neymar, por conta do gramado sintético, é bem provável que não jogue essa partida, então à frente vai ter o Barreal, o Lautaro e o Rojas. O jogo tende a ser um pouco pegado, o Santos vai tentar sentar em cima dessa vantagem, mas o Palmeiras tem um ataque muito efetivo e tem boas chances de vencer. Em 1,44 eu acho a linha justa aqui, mas o Palmeiras em 1,70 ou mais no ao vivo eu acho muito interessante. Mercado de escanteios, o Palmeiras é um time que faz muitos escanteios, mas o Santos não cede tanto, é um time que faz muitos escanteios também, então a linha às vezes 8,5, 9,5 cantos do jogo pode ser interessante aqui também, beleza? Pessoal, esses são os meus palpites para hoje e pergunto a você quais os seus, comente aqui, tá? Vou deixar para vocês hoje uma tripla de artilheiros nessa rodada, com John Kennedy do Fluminense, Pedro Raul do Ceará e também o Vitor Roque do Palmeiras, a nossa tripla de artilheiros hoje. E vou deixar também um bilhete de odd alta aí que vocês gostam, lá direto do nosso grupo de especiais. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Forte abraço e boas bets nesta quinta-feira.